sutilmente o conflito para o terreno de sua preferência. Você aceita a batalha, mas altera sua natureza. Se é por dinheiro, transfira para algo moral. Se seus adversários querem brigar por uma questão em particular, reestruture a batalha para englobar algo que seja maior e mais difícil para eles. Se gostam de um ritmo lento, encontre um jeito de apressá-lo. Você não está deixando seus inimigos se sentirem confortáveis como costumam estar. E um inimigo atraído para um terreno pouco familiar é um inimigo que perdeu o controle da dinâmica. Assim que esse controle escapulir de suas mãos, ele vai negociar, recuar, cometer erros e causar sua própria destruição. 3. No início de 1864, a Guerra Civil Americana havia chegado a um impasse. O Exército da Virgínia do Norte, de Robert E. Lee, tinha conseguido manter as forças da União longe de Richmond, capital da Confederação. A oeste, os confederados tinham estabelecido uma posição defensiva inexpugnável na cidade de Dalton, Geórgia, bloqueando qualquer avanço da União sobre Atlanta, a cidade industrial-chave do Sul. O presidente Abraham Lincoln, enfrentando uma reeleição naquele ano e seriamente preocupado com suas chances se o impasse continuasse, decidiu nomear Ulysses S. Grant como comandante-geral das forças da União. Aqui estava um homem que continuaria na ofensiva. O primeiro ato de Grant foi indicar seu principal tenente, General William Tecumseh Sherman, para comandar as forças da União na Geórgia. Quando Sherman entrou em cena, percebeu que qualquer tentativa de tomar Dalton estava condenada ao fracasso desde o início. O comandante confederado, General John Johnston, era mestre na guerra defensiva. Com montanhas em sua retaguarda e uma sólida posição em sua frente, Johnston podia simplesmente não sair do lugar. Um cerco levaria muito tempo, e um ataque frontal ia custar caro demais. A situação parecia sem saída. Sherman decidiu, então, que, se não pudesse tomar Dalton, dominaria a mente de Johnston, despertando o medo em um homem notório por ser conservador e cauteloso. Em maio de 1864, Sherman enviou 3/4 de seu exército para um ataque direto a Dalton. Com a atenção de Johnston presa por este ataque, Sherman então moveu sorrateiramente o exército do Tennessee ao redor das montanhas até a cidade de Resaca, 24 quilômetros ao sul de Dalton, bloqueando a única rota verdadeira de retirada e a única linha de suprimentos de Johnston. Assustadíssimo por se ver de repente cercado, Johnston não teve outra escolha senão desistir de sua posição em Dalton. Mas ele não ia favorecer o jogo de Sherman, ele simplesmente recuou para outra posição defensiva que lhe dava o máximo de segurança, mais uma vez convidando Sherman a atacá-lo de frente. Isto rapidamente virou uma dança. Sherman fingia ir para um lado, depois de algum modo desviava uma parte de seu exército para o sul de Johnston, que continuou recuando, até Atlanta. O presidente confederado, Jefferson Davis, não gostando da recusa de Johnston em lutar, substituiu-o pelo general John Hood. Sherman sabia que Hood era um comandante agressivo, muitas vezes até afoito. Ele sabia também que não havia nem tempo nem homens disponíveis para fazer cerco a Atlanta. Lincoln precisava de uma vitória rápida. Sua solução foi enviar destacamentos para ameaçar as defesas de Atlanta, mas ele fez estas forças sedutoramente pequenas e fracas. Hood não pôde resistir à tentação de deixar sua fortaleza na cidade e passar ao ataque, só para se ver correndo para uma emboscada. Isto aconteceu várias vezes e, a cada derrota, o exército de Hood ficava menor e o moral de seus homens rapidamente se deteriorou. Agora, com o exército de Hood cansado e esperando o desastre, Sherman fez mais um truque.
No final de agosto ele marchou seu exército para o sudeste, passando por Atlanta, abandonando suas linhas de suprimentos. Para Hood isto só podia significar que Sherman havia desistido de lutar por Atlanta. Frenéticas comemorações explodiram por toda a cidade. Mas Sherman havia astuciosamente programado esta marcha para coincidir com o amadurecimento do milho, e com seus homens bem alimentados e Hood sem desconfiar de nada, ele interrompeu a última linha de estrada de ferro ainda aberta até Atlanta e voltou correndo para atacar a cidade desprotegida. Hood foi obrigado a abandonar Atlanta. Esta foi a grande vitória que garantiria a reeleição de Lincoln. Em seguida, veio a mais estranha de todas as manobras de Sherman. Ele dividiu seu exército em 4 colunas e, desligando-se totalmente de suas linhas de suprimento, iniciou uma marcha para o leste, de Atlanta até Savannah e o mar. Seus homens alimentavam-se do que a terra produzia, destruindo tudo pelo caminho. Sem o estorvo das carroças de suprimentos, eles se moviam em uma velocidade incrível. As 4 colunas paralelas estavam tão distanciadas umas das outras que as forças sulistas não poderiam dizer para onde elas iam. A coluna sulista parecia estar indo para Macon, a nortista para Augusta. As forças confederadas se embaralhavam para cobrir ambos os lugares, deixando o centro aberto que era exatamente para onde Sherman planejava avançar. Mantendo o sul no que ele chamava de as garras de um dilema, desequilibrado e confuso quanto às suas intenções, Sherman marchou até Savannah quase sem batalhas. O efeito desta marcha foi devastador. Para os soldados confederados ainda lutando na Virgínia, a ruína da Geórgia onde muitos haviam deixado para trás seus lores foi um terrível golpe para o seu moral. A marcha de Sherman lançou todo o sul em um clima de profunda tristeza. Aos poucos, mas com certeza, eles estavam perdendo a vontade de continuar lutando, o que era o objetivo de Sherman o tempo todo. Interpretação. Em qualquer conflito, com frequência, é o lado mais fraco que, na verdade, controla a dinâmica. Neste caso, o Sul estava no controle tanto no sentido da estratégia como no da grande estratégia. Em sua estratégia local, imediata, os confederados haviam se entrincheirado nas poderosas posições defensivas na Geórgia e na Virgínia. A tentação para o norte era lutar nos termos do inimigo, lançar divisão após divisão contra estas posições, com enormes perdas de vidas e poucas chances de avanço. Na grande estratégia do sul, quanto mais tempo este impasse prevalecesse, maior a probabilidade de derrubar Lincoln. Depois a guerra terminaria por meio de negociações. O sul definiu o tempo para a batalha, lento e opressivo, e controlou os riscos. Segundo Sherman, seu objetivo não era capturar uma cidade ou derrotar os confederados em batalha. Em sua visão, a única maneira de vencer a guerra era recuperando o controle da dinâmica. Em vez de ataques frontais, violentos, contra Dalton ou Atlanta, que favoreceriam os sulistas, ele operou indiretamente. Ele assustou o time do Johnston para que abandonasse sua fortaleza e atraiu o afoito Hood para ataques absurdos, em ambos os casos usando a psicologia do adversário para forçar o resultado. Ao colocar constantemente seu inimigo nas garras de um dilema, quando ficar parado e se mover eram atitudes igualmente perigosas, ele assumiu o controle da situação sem ter de perder um homem em batalha. Mais importante, ao demonstrar ao sul com sua marcha destrutiva que a guerra não estava mais se arrastando, que seria pior para eles, Sherman recuperou o controle da grande estratégia da guerra. Para os confederados, continuar lutando era lento suicídio. A pior dinâmica na guerra, e na vida, é o impasse.
parece que tudo que você fizer só vai alimentar a estagnação. Quando isto acontece, uma espécie de paralisia mental toma conta de você. Você perde a capacidade de pensar ou reagir de diferentes maneiras. Aí, está tudo perdido. Se perceber que está entrando nesta dinâmica lidando com um adversário entrincheirado, defensivo ou preso em um relacionamento reativo, deve ter a mesma criatividade que o general Sherman teve. Sacoleje de propósito o ritmo de valsa lenta fazendo alguma coisa que pareça irracional. Opere fora do que é familiar ao inimigo, como Sherman fez quando se livrou de seus suprimentos. Mova-se rápido aqui, e lento ali. Um bom tranco na dinâmica estagnada vai sacudi-la, forçando o inimigo a fazer algo diferente. Com uma leve mudança, você tem mais espaço para outras maiores e para assumir o controle. Quase sempre basta uma injeção de mobilidade e coisas novas para desequilibrar as mentes de seus rígidos e defensivos adversários. 4 Em 1833, Mr. Thomas Wald, escravocrata dono de uma plantação na costa leste de Maryland, chamou de volta seu escravo Frederick Douglass, na época com 15 anos e que tinha acabado de completar 7 anos servindo o irmão de Wald em Baltimore. Agora ele era necessário para trabalhar na plantação. Mas a vida na cidade havia mudado Douglass em muitos aspectos, e para sua tristeza ele achou muito difícil não deixar que Wald percebesse. Em Baltimore, secretamente, ele tinha conseguido aprender sozinho a ler e escrever, o que era proibido a todos os escravos porque incitava ideias perigosas. Na plantação, Douglass tentou ensinar o maior número possível de escravos a ler. Estes esforços foram rapidamente esmagados. Mas o pior para ele foi que havia desenvolvido uma atitude bastante rebelde, o que o dono de escravos chamava de impudência. Ele respondia a Wald, questionava algumas de suas ordens e lançava mão de todas as artimanhas para conseguir mais comida. Wald era conhecido por deixar seus escravos quase mortos de fome. Um dia, Wald informou a Douglass que o estava cedendo por um ano a Mr. Eduardo Cave, locatário de uma fazenda vizinha com fama consumada de domador de negros jovens. Os donos de escravos mandavam para ele os mais difíceis e, em troca do trabalho gratuito, Cave arrancava deles, a pancada, até o último grama de rebeldia. Cave deu duro com Douglass e depois de alguns meses havia domado seu corpo e o seu espírito. Ele não desejava mais ler livros ou discutir com seus companheiros escravos. Em seus dias de folga, rastejava até a sombra de uma árvore e se libertava da exaustão e do desespero dormindo. Em um dia muito quente de agosto de 1834, Douglass sentiu-se mal e desmaiou. Quando se deu conta, Cave estava em cima dele, um pedaço de madeira na mão, mandando-o a voltar ao trabalho. Mas Douglass estava fraco demais. Cave o agrediu na cabeça, abrindo uma profunda ferida. Ele o chutou algumas vezes, mas Douglass não podia se mexer. Cave acabou indo embora, com a intenção de dar um jeito nele mais tarde. Douglass conseguiu ficar de pé, cambaleou até o bosque e de alguma maneira voltou para a plantação de Wald. Ali ele implorou ao Sr. Wald que o deixasse ficar, explicando a crueldade de Cave. Wald não se comoveu. Douglass podia passar a noite, mas depois tinha de voltar para a fazenda de Cave. Retornando à fazenda, Douglass temia o pior. Ele disse a si mesmo que faria de tudo para obedecer a Cave e de algum modo sobreviver às próximas semanas.